E a gente vai falar hoje de um processo que eu passo para os meus alunos, eu ensino para os meus alunos, que é um processo que eu coloquei, você vai colocar DCTA. Você tem que ter os dados objetivos, os parâmetros objetivos de avaliação do paciente, é o início do processo, são os parâmetros que vão dar informação para você. Esses parâmetros você tem que relacionar com os dados que você já tem, conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude, para identificar a causa que está alterando os dados objetivos, sinais, sintomas que o paciente está apresentando. Vai ter o T de terapias comprovadas cientificamente, entra no meio do processo a terapia que você tem que fazer para gerar um melhor atendimento do paciente e depois você avalia o paciente novamente. Então, é o DCTA. Vamos dar um exemplo prático que vai ficar claro aí como você vai avaliar esse paciente e gerar essa intervenção. Pegou um paciente em ventilação mecânica. Eu sei que o pessoal gosta muito de discutir ventilação mecânica, mas lembrando, fisioterapia e terapia intensiva não é só ventilação mecânica. Tem que dominar muito a ventilação mecânica, mas o raciocínio clínico é muito mais importante, porque você não faz só ventilação mecânica, você não atua só com a ventilação mecânica. É muito mais do que isso. É desde a mobilização à progressão da reabilitação funcional, do uso da ventilação não invasiva ao uso de terapias obstrutivas e expansivas, ao treinamento muscular respiratório, à ventilação mecânica, a estratégia protetora, a você trabalhar de uma maneira enfática para desmamar o paciente da ventilação mecânica. Então, você tem várias áreas. E a ventilação é um ponto só específico para você atuar dentro da terapia intensiva. Importante, sim, extremamente importante. Então, vamos colocar esse caso clínico de ventilação mecânica. Está na UTI um paciente ventilando em PCV. PCV, paciente de 65 anos, gênero masculino, ventilando em PCV, com uso de droga vasoativa, noradrenalina, sedado, em uso de bloqueador neuromuscular, uma droga que vai inibir a contração da musculatura respiratória, com um delta de pressão de 15 centímetros de água, uma PIP de 6 centímetros de água, FO2 de 60%, tempo expiratório de 1 segundo, frequência respiratória de 18 incursões por minuto, 18, do paciente fazendo 18, um rise time aí de 0,2. E você está pegando o paciente assim, na ventilação mecânica, ventilando em PCV, com esses parâmetros, colhe uma gasometria, e nessa gasometria tem um pH de 7,25, um PaCO2 de 65, uma pressão arterial de oxigênio de 55, estou colocando valores aleatórios aqui, certo? Um bicarbonato ali de 22, e aí você pegou essa gasometria. Viu que eu fui falando vários parâmetros aí. Parâmetros. São as informações, os dados objetivos. É o início do processo. Você começa a pegar as informações. Quando você tem todas as informações, aí que você vai ter a capacidade de identificar a causa que está dando aquelas alterações, a causa que está gerando alguma disfunção, qual a disfunção que está acontecendo, e aí definir a intervenção. Isso é um processo que você vai seguir. Então, pegou todos os parâmetros. Está faltando os dados ainda? Com esses dados que eu tenho dentro desse processo, eu não consigo definir ainda o que eu vou fazer. Imagine um processo de fabricação de carro. No processo de fabricação de carro, eu tenho que vir colocar lá o chassi, depois vou colocando as outras peças, Se no final o carro for de automático, eu tenho que ter a marcha automática. Se eu boto o carro que é automático com a marcha manual, sem embreagem, vai funcionar? Não. Você tem tudo ali, não funciona. Aí imagine você também com um paciente. Você tem vários parâmetros objetivos para avaliar e tem parâmetros que você não pegou para ver. E você quer ter o resultado sem saber daqueles parâmetros. Então, falta exame de imagem. Precisa fazer uma tomografia. Como é que está a ausculta? Como é que está a inspeção, palpação? Como é que está a mobilidade da caixa torácica? Está apresentando a sincronia? Não está? Está apresentando hipersufração, auto-PIP? Então, vários parâmetros objetivos, que é o início do processo. Depois você passa para a causa daquele processo, né? Então, desse processo que eu coloquei para vocês, o paciente está com hipoxemia, com acidose respiratória, são essas duas alterações que o paciente está apresentando. Volume corrente está fazendo já de 6 ml por quilo, eu não coloquei, um dado para saber também que o paciente está fazendo. E você já tem alguns parâmetros. Não tem a monitorização gráfica, que eu não estou colocando aqui, mas vamos dizer que o paciente está bem adaptado na ventilação mecânica. Está bem adaptado, está com todos esses parâmetros que o Antônio passou, foram vários dados. Estou perdido no processo. Primeira coisa, o início do processo, você tem que anotou todos os parâmetros, ver o que está alterado. Agora, vamos correlacionar com a prática do paciente. O paciente está com hipoxemia. Qual a causa da hipoxemia? É uma atelectasia? Vai ver no exame de imagem. É um paciente que está com pulmão de Sara? Vai ver no exame de imagem, sem padrão de congestão. Se o paciente está respondendo a FO2, que tem uma PIP acima de 5 centímetros de água.
Ah, se o paciente está com hipoxemia, vai ver se tem um pneumotórax. Se o paciente está com hipoxemia, vai ver se o paciente está hipotenso com alto PIP. Você está vendo várias hipóteses que podem estar gerando essa alteração, esses dados. Ah, o paciente está com acidose. Ah, essa acidose é aceitável para o paciente ou não é aceitável? É uma hipercapnia permissiva que eu posso tolerar ao paciente? É no segundo passo. No segundo passo do processo, é correlacionar com as causas. Então, dados objetivos, depois você correlaciona com as causas. Correlacionou, pô, eu auscultei, a ausculta está reduzida à esquerda, na radiografia de tórax tem um pneumotórax à esquerda, pô, tem que ser feito, drenar o pneumotórax, quem vai ter que fazer uma conduta é o médico. Ah, não, você pegou na radiografia de tórax, o pulmão está com um derrame pleural gigantesco à esquerda, o pulmão direito hiperinsuflado, você está dando uma pressão aí maior do que o necessário, se tivesse com a PIP alta, um delta de pressão alto, vamos corrente alta, lesionando o pulmão e não ia estar corrigindo nenhum dos problemas. Não tem que ter todos os dados, tem que identificar, correlacionar com a causa, e aí vem depois para a comprovação científica, a conduta que eu quero fazer, se vai ter benefício para o paciente ou não. Ah, vou fazer o quê? Estratégia preventiva para o paciente. Ventilação como estratégia preventiva. Titular a PIP é comprovado cientificamente para pneumotórax? Não. Eu vou titular a PIP para pneumotórax, mas eu só sei que eu não vou titular a PIP porque eu avaliei os dados objetivos todos e correlacionei com a causa que está alterando o dado objetivo. O que é que muitas vezes acontece? O fisioterapeuta pega o paciente, hipoxemia, aumenta a PIP, pá, aí aumenta a PIP. Aí pode ser pneumotórax, pode ser atelectasia, pode ser derrame pleural, é todo mundo a mesma conduta. Um erro do processo. A pessoa não está nem sabendo que está errando um processo, mas ele está errando um processo de tomada de decisão. Ele está errando um processo de tomada de decisão que vai matar o paciente, porque ele não teve. Ah, pô, Antônio, mas isso é difícil. É a primeira vez que eu estou escutando. Primeira vez que você está escutando isso. Cada vez que você for escutando, vai se transformando num conhecimento. Quando você vai treinando, vai se transformando numa competência e habilidade. Isso que eu faço com os alunos. Primeiro eles têm um conhecimento e depois eles treinam para desenvolver as competências e habilidades técnicas. Ah, Antônio, mas eu vou treinar como? Eu não estou perto do hospital. Treinar com simuladores. Um piloto de avião, ele não começa pilotando um avião, um caça, um Boeing, ele começa pilotando um simulador, e é isso que você tem que fazer. Começa com o simulador do ventilador mecânico. É os passos que vão fazer você desenvolver essa segurança. Então, vem depois do T, de terapias comprovadas cientificamente, você vai para a avaliação. Ah, respondeu ou não a conduta que eu fiz? Titulei a PIP e não respondeu. Pô, hipoxemia ainda está mantendo. Mas é o que é aceitável para o paciente? É aceitável, vai ser menos lesivo. Ah, titulei a PIP e respondeu. A PaO2 foi lá para cima. Pô, eu reverti a causa do que estava gerando ou foi algo aleatório? Tem que ter essa avaliação contínua. E tudo isso você vai anotando dentro do seu processo para ter um serviço que gera valor para o paciente e gera valor para o ambiente multiprofissional. Veja, para ter um serviço que gera valor para o paciente e um serviço que gera valor para o ambiente multiprofissional. Simples assim. Pegando mais uma vez a definição do processo para deixar claro. Grupo de atividades realizadas em sequência lógicas com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico. E por que é importante ter processo? Primeiro, quando você tem um processo claro, você vai salvar mais vidas, atender com mais qualidade, vai perder menos tempo no plantão, vai ficar menos cansado, vai ser visto como profissional diferenciado, vai ser valorizado como fisioterapeuta. Isso é importante entender. Você vai ter benefícios quando você tem um processo, quando você é treinado para isso. Aumento do retorno financeiro, melhor qualificação, é avaliado como profissional mais qualificado, vai escolher onde você quer trabalhar, vai atender com qualidade, vai ser progredir na carreira, porque você vai sempre seguindo um processo de tomar decisão. Isso falta em qualquer área da fisioterapia. Uma vez eu estava discutindo com uma fisioterapeuta que é especialista em osteopatia, e eu perguntei, qual é o processo que tu usa para o diagnóstico? E ela, meu, como assim processo? Não, eu vejo os pontos de dor, depois vejo a amplitude. Eu disse, pronto, isso é um processo. Não, não é um processo, é um processo. É porque você não criou na sua mente ainda que isso é um processo. Se você deixar de ter algum dado desse, você vai errar na terapia intensiva. É a mesma coisa, é um processo que você vai seguindo para gerar a melhor intervenção e traz muitos benefícios. Como você trabalha de uma maneira mais fácil, com mais qualidade, sendo esse fisioterapeuta valorizado, sabendo realizar a conduta com benefícios para os pacientes.